mundo dizendo ou achando que está acontecendo. E o que está todo mundo falando é, as esferas de influência voltaram. A maioria das pessoas estão falando isso e estão dizendo assim, não, o Trump está querendo dividir o mundo em 3 partes, está querendo dividir o mundo, as Américas ficam com os Estados Unidos, a Europa fica com a Rússia e a China fica com a Ásia. Uma divisão bem rudimentar aí, ou bem genericamente falando, só para entender o argumento. E que isso seria maravilhoso para o mundo, porque a gente vai dividir o mundo em 3 e ninguém mais vai brigar. Vai todo mundo ficar em paz e vai dar tudo certo. É isso, a Rússia é muito forte na Europa, os Estados Unidos também, e a China também na Ásia. Cada um na sua região, não tem como contestar, dá o espaço para cada um que todo mundo vai ficar quieto em paz. E esse argumento, ele é bastante ingênuo, né, gente? Bastante, eu diria, até infantil, porque, obviamente, que se potências estão buscando maximizar o seu tamanho, o seu ganho, e se elas controlaram a sua região, eu acabei de falar para vocês que o natural é que ela busque jogar um jogo maior, numa esfera maior. Ela busque expandir para além da sua região o poder. E muitos usam o exemplo da Guerra Fria para dizer que sim, olha, foi isso que aconteceu. Na Guerra Fria, o mundo estava dividido em 2 grandes esferas de poder, né? Esferas de influência, uma americana e outra soviética, e a gente não teve guerra. Será que nós não tivemos guerra por isso? Ou porque a gente corria o risco de ter uma guerra atômica e os dois eram superpotências atômicas? Muito mais porque eles eram potências atômicas do que porque cada um estava respeitando a esfera de influência do outro sem invadir e provocar. Tanto que a crise dos mísseis, que é o momento que a gente chega mais perto de uma guerra nuclear na história, é os soviéticos instalando mísseis nucleares em Cuba, que está dentro da doutrina Monroe, que está dentro da ideia de que o hemisfério ocidental ele é um território da esfera de influência americana, que os Estados Unidos exerce a sua influência, inclusive a doutrina Monroe é um desses exemplos, né, de criação de esfera de influência, que por sinal, um parênteses aqui, ela foi inspirada nas políticas de Alexandre I, né, o czar russo, que estava expandindo e aí acabou fazendo um acordo com os americanos, entendendo, né, que não, o hemisfério ocidental era um território americano e ele fez isso porque ele não queria provocar e continuar outras guerras e outros conflitos e outras tensões. Mas os próprios americanos fizeram isso porque os europeus não queriam abdicar das suas esferas de influência, né, que eram as suas colônias. Então, a gente passou por várias etapas no mundo onde o conceito de esfera de influência foi sempre contestado. Os europeus, né, os franceses e os ingleses, quanto que eles brigaram entre si para ocupar, dominar mais territórios que eram supostamente um do outro na África. A ideia ou a noção de que uma vez que esferas de influência são criadas, as potências vão ficar caladas em silêncio é para quem não conhece a história. É para quem não sabe o que isso se trata. Acordou hoje descobrindo a geopolítica, viu notícias e falou, não, a Rússia só invadiu a Ucrânia porque ela se sentiu ameaçada num território próximo à sua fronteira, né? Muito dentro de um espaço estratégico seu de segurança nacional, e por isso que ela foi invadir a Ucrânia. Mas a Rússia ela vai parar na Ucrânia. A Rússia não vai querer brigar mais com ninguém se ela estiver se sentindo segura na sua região. Isso não corresponde ao que o Putin diz, onde ele fala que a maior tragédia geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. Ele quer recriar a União Soviética inteira. E vamos só recordar, a União Soviética não foi criada como uma esfera de influência constituída, mas como um resultado de uma grande guerra mundial, onde sobrou o colapso da Alemanha, da Itália e do Japão, sobrou para a União Soviética todo aquele espaço imenso. E aí ele fincou a bandeira ali. Não é que simplesmente a Rússia ou a União Soviética conseguiram essa expansão toda pelo seu poderio. Eles se viram num lugar. Então, o Putin querer recriar isso já vai muito além de uma esfera
de influência. E o exemplo que eu acabei de citar de Cuba é uma demonstração clara de que, mesmo com uma esfera de influência gigante, consolidada, imensa, os países continuam tentando ir além. Os próprios americanos abandonaram a Coreia do Sul e depois, quando viram o movimento da Coreia do Norte, voltaram lá para salvar a Coreia do Sul. A mesma coisa no Vietnã, porque eles queriam conter o avanço da esfera de influência dos seus rivais. E a Guerra Fria foi inteiramente guerras por procuração indireta das duas forças, Afeganistão também, os russos lá e os americanos tentando conter o avanço deles, e assim por diante, sempre tentando ou aumentar a sua esfera de influência ou impedir que o outro aumente. Ou seja, esferas de influência não trazem estabilidade, não trazem ordem, segurança e tranquilidade para o mundo. Ao contrário, elas potencializam países que vão ficando mais fortes, almejarem e quererem mais. E antigamente, sim, você tinha o controle de território, fazer você ter mais recursos naturais, mais força e, eventualmente, ser uma potência maior. Hoje já não é bem assim, porque controlar territórios grandes na base da força é complicado, é difícil. A economia do mundo não gira no controle específico de um território, mas em cadeias de suprimento globais, onde você tem pedaços das coisas muito longe da sua esfera de influência. Vejam Taiwan. Claramente a China entende que Taiwan é uma peça fundamental da sua esfera de influência e que eventualmente a China deve controlar e quer controlar Taiwan. Só que Taiwan é uma peça central da economia ou da cadeia de suprimento global da tecnologia do mundo, que são os chips. E se os Estados Unidos deixar a China fazer isso, mesmo sendo a esfera de influência, né, ou dentro do espaço que deveria ser a esfera de influência chinesa, os americanos vão estar em apuros. E isso mostra como a ideia de que dividir o mundo em 3 grandes regiões, com 3 grandes potências dominando cada uma delas, ela não funciona na realidade, nem econômica, nem logística, nem estratégica, nem de poder e nem da natureza do que os países vão continuar buscando continuamente. Assim, e talvez, né, talvez não, mas com certeza a guerra não aconteceu durante a Guerra Fria porque você tinha 2 potências atômicas, armadas até o dente, com milhares de armas nucleares prontas para serem lançadas. Esse sim foi o gatilho. Tanto que conflitos menores existiram, e não necessariamente porque tem que deixar o outro ter a esfera de influência. E aí tem uma parte assim, que é muito interessante dessa fala, né, das pessoas, que não permita que a Rússia e a China tenham a sua esfera. Espera um pouquinho, gente. Esferas de influência, elas não passam a existir porque alguém permitiu. Elas têm que ser conquistadas, construídas. E elas são construídas com força, com atração, com aquilo que eu contei para vocês há pouco. Ou seja, o país, a potência regional, tem que conseguir fazer isso. E tem que ir lá e tem que ser forte o suficiente, poderosa o suficiente, indispensável o suficiente para que os outros, ou por medo, ou por necessidade, dependência e atração, vão obedecer às vontades e desejos dessa força. Basicamente, o que eu estou dizendo é que os vizinhos, eles têm que se entregar a isso. 2, ela não pode ser sustentada só na força, porque uma hora ela colapsa, como a União Soviética colapsou. Ela tem que oferecer algo a mais, ela tem que ser capaz de criar outros estímulos, outras fontes de sustentação para aquela estrutura, porque como é que você controla um território tão gigante na base da força? Exatamente o que aconteceu com a União Soviética, chega uma hora que não funciona mais. E quando você cria uma esfera de influência realmente sólida, as forças externas não conseguem interferir naquilo. É tipo mais ou menos os Estados Unidos não conseguir penetrar na Coreia do Norte, que faz parte de uma esfera de influência chinesa hoje, mas já foi russa. Aí sim eles conseguiram se consolidar.
A partir do momento que qualquer outra potência é capaz de interferir, a esfera de influência não foi construída de verdade. E ela não é construída por combinação, você ligar para o outro e faz um acordo. O outro tem que ter conseguido aquilo. Então não adianta achar que isso vai acontecer. E um ponto importante aqui dessa história é isso que eu acabei de falar. A ideia dos vizinhos se entregarem. Hoje, se você olhar para a Ucrânia não se entregou e não vai se entregar. Ah não, ela tem ajuda americana. Sim, ela tem ajuda indireta, com armas, mas ela não tem ajuda de soldados americanos. E não custa nada. E aí é aquilo que eu falei, não é... A esfera de influência não é você não fazer nada. Você não vai ficar totalmente calado. Os russos não foram lá e colocaram os mísseis em Cuba? Então, ninguém fica totalmente quieto. A Coreia do Norte não avançou em direção à Coreia do Sul, e assim por diante. Não ajudaram o Vietnã a resistir aos Estados Unidos, os americanos não ajudaram os mujahadins no Afeganistão a lutar contra a União Soviética. Isso sempre vai acontecer. Essa ajuda é necessária. O ponto é, o outro país não é capaz de resistir à ação do inimigo ou da potência regional por conta própria. E a Ucrânia está sendo capaz. E aí a gente pode pegar vários outros exemplos. A Polônia vai ser capaz? Vai. A Finlândia vai ser capaz? Vai. Ser capaz não necessariamente de resistir, mas vão lutar. Eles não vão se entregar, ou seja, a capacidade de criação da esfera de influência russa não é tão poderosa, não é tão forte assim, não é. Se fosse, ninguém ia conseguir resistir, todo mundo ia sucumbir, todo mundo ia se entregar. Se a Rússia tivesse conquistado a Ucrânia em um mês e partisse para os países bálticos e conquistasse os 3 bálticos, hoje a Finlândia não estaria na OTAN, provavelmente já estaria desesperada negociando e falando, tá bom, o que você quer? Eu já vi que não vai ter como. Então, esferas de influência são criadas porque nações são muito poderosas. E dar para a Rússia e para a China uma esfera de influência que eles não conquistaram é uma completa maluquice, não faz sentido nenhum. Eles têm que ser capazes de conquistar, e criar obstáculos para eles faz parte do jogo. E se a Rússia e a China não criaram obstáculos para o reforço da esfera de influência americana na Venezuela ou no Oriente Médio, é porque eles não conseguem, porque eles não podem, porque eles não têm recursos, porque eles não estão preparados, porque eles não querem comprar múltiplas provocações simultaneamente, o que indica que eles não são essas potências prontas para criarem as suas grandes esferas de influência. Esse é o ponto aqui. Por que nem a Rússia, nem o Irã, nem a China foram salvar a Venezuela? E não é que a Venezuela tinha saído da esfera de influência americana. Ela era um irritante aos Estados Unidos, certamente. Ela estava se desgarrando, né? Mas a hegemonia americana na região, ainda na América Latina, no hemisfério ocidental, é muito grande. E aí eu posso dizer o seguinte para vocês. Os Estados Unidos é o único país